Que história é essa de Robert Lewandowski no Flamengo? Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute a informação e fala também de Leila Pereira, presidente alviverde, cogita processar o presidente do Flamengo, BAP. Por falar no rubro-negro, o dirigente do Flamengo admitiu que tem interesse em Danilo e Luiz Henrique e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar sobre uma das histórias mais divertidas dessa Copa do Mundo. Você sabe que Cabo Verde fez história quando da sua estreia em Copa do Mundo ficar no 0 a 0 com a Espanha, certo? Pois bem, o goleiro de Cabo Verde, chamado ou apelidado de Vozinha, começou o Mundial com 57 mil seguidores e graças a uma campanha na Cazé TV que fez a transmissão do 0 a 0 com a Espanha ao vivo para todo o Brasil, foram alcançados mais de 6 milhões e meio de seguidores para o goleiro, que deu uma entrevista depois da partida e ao tomar conhecimento dessa campanha, desse mutirão, ficou absolutamente emocionado. Depois da partida eram cerca de 2 milhões de seguidores, só que a coisa continuou se alastrando e agora, pela manhã, já são 6 milhões e meio, é possível que daqui a pouquinho ele ultrapasse os 7 milhões de seguidores. Ah, só para contextualizar, Casimiro Miguel, dono da Cazé TV, tem 3 milhões e meio de seguidores, ou seja, o Vozinha decolou e despachou até o Casimiro quando o assunto é concorrência nas redes sociais. E Neymar volta a jogar quando pela seleção brasileira? A presença dele na partida de sexta-feira contra o Haiti na Filadélfia está praticamente descartada. Embora ninguém na seleção tenha tratado isso de forma oficial, dá para fazer essa previsão, porque o atleta passou novamente por exames nessa segunda-feira na panturrilha direita, não houve divulgação de laudo nem de resultado, mas o fato de não ter trabalhado com bola nos faz imaginar que ele não vai ter capacidade física para voltar antes do tempo. A grande preocupação hoje do Ancelotti e da sua comissão técnica é acelerar o processo de recuperação de uma lesão chata e perder o Neymar para o resto do Mundial. Diante desse cenário, com a improvável presença dele diante do Haiti, tudo indica que o atacante e camisa 10 da seleção brasileira seja resguardado para o jogo da próxima quarta-feira contra a Escócia em Miami. Resta saber se vai haver tempo hábil para que o Neymar possa se entrosar com os companheiros, enquanto o Carlo Ancelotti começa a sofrer as primeiras críticas e cornetadas. Muita gente não gostou da forma como o Brasil atuou no empate 1 a 1 contra Marrocos. Bora falar sobre preços na Copa do Mundo e dá para dizer que até os americanos, com enorme capacidade financeira, muito melhor do que a nossa, até porque a moeda deles vale 5 vezes a nossa, estão assustados com os preços praticados, especialmente nos jogos dos Estados Unidos. Bora começar com valores de ingresso. É praticamente impossível encontrar um ingresso para um jogo do Brasil por menos de $1.000. A gente está falando de mais de R$5.000. Se você tiver a pretensão de estar na final da Copa do Mundo no dia 19 de julho, prepare seu bolso. É quase impossível encontrar um ingresso agora a menos de R$50.000. Se você acha que acabam por aí os problemas, está completamente enganado. Um cachorro quente dentro do estádio custa até R$100. A cerveja está saindo por 91. Uma água de 1 litro sai por R$55. Estacionamento tem sido alvo de muitas reclamações dos torcedores brasileiros que moram nos Estados Unidos. É que o preço fechado é de $220, a gente está falando de mais de R$1.100. Aí você fala, bom, então eu vou de transporte público, certo? Pois o Uber de Nova York para New Jersey chegou a custar R$910. Já o metrô, em dias de jogos, saiu pela bagatela de R$410. Prepare o bolso se você ainda tem a ideia de vir para essa Copa do Mundo. E o presidente do Flamengo, BAP, admitiu o desejo público em Danilo Santos, volante do Botafogo, e Luiz Henrique, atacante do Zenit, ambos jogando a seleção brasileira. Abre aspas para a entrevista do BAP ao Charla Podcast. São 2 nomes excepcionais. O Luiz Henrique está no radar da gente há pelo menos 2 anos. O Danilo é o mesmo caso. Eles se encaixariam super bem em todos os times da América do Sul. Não basta querer, né? O Luiz Henrique, por exemplo, deveria ser titular da seleção brasileira, assim como o Danilo. Tenho certeza que eles agregariam demais no Flamengo. Mas a que custo? A que preço? Posso afirmar que um deles quer jogar na Inglaterra. Esse aí é uma informação minha, tá? Quem tem feito enormes esforços para jogar na Inglaterra é o Danilo. E aí o BAP completa. O que ele vai ganhar lá
é parecido com o que a gente pagaria, mas como fazer para o jogador vir para o Brasil? Não tem como. Então, pelo amor de Deus, convençam os jogadores. É o BAP, imagino eu, mandando um recado para torcedores rubro-negros. Algo como, se mobilizem, façam campanha, entrem nas redes sociais dos atletas para pedirem, forçarem, exigirem, torcerem para que os jogadores acabem por aceitar o rubro-negro. Talvez toda uma comoção, milhares de mensagens possam fazer com que os atletas acabem entrando nessa possibilidade de negociação, ambos extremamente caros. O Botafogo quer no mínimo 30 milhões de euros para vender o Danilo e dá preferência para o futebol europeu. Já Luiz Henrique, do Zenit, está avaliado em 40 milhões de euros. De fato, se contratados, fariam do Flamengo a maior máquina do futebol brasileiro em todos os tempos. O Flamengo já tem o melhor elenco do país, isso é meio que indiscutível. Com 2 jogadores de seleção brasileira, certamente o bicho ficaria ainda mais assustador. Ou você pensa diferente, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ameaça processar BAP. A dirigente alviverde anda bem incomodada. Com o BAP, isso não é de hoje, mas houve um fato novo. O BAP prometeu ir à justiça para tentar melar a venda da SAF do Vasco. O BAP prometeu melar na justiça a venda da SAF do Vasco para Marcos Lamáquia, que é enteado da Leila Pereira, abre aspas, pro presidente do Flamengo. O problema não é ser enteado da Leila, em que pese que a lei que diz que enteado é relação familiar e não pode. O problema é estar casado com uma mulher e querer casar com outra. Pelo Código Civil, você precisa se separar da primeira. Não pode estar com um pé em cada clube. E aí o BAP completa, continua sendo familiar. Ela sai agora do clube que está e entra amanhã em outro. Ou espera acabar o mandato e em outubro do ano que vem entra no Vasco. Não é o BAP, não é o Flamengo malvadão. Se forçarem uma barra nisso, vamos na justiça, porque lei é para ser cumprida. A resposta da Leila Pereira sempre é o estilo dela, pesado. Já cansei de dizer que sou presidente do Palmeiras. Meu mandato vai até dezembro de 2027 e não tenho absolutamente nada a ver com o Vasco. Eu sei que o BAP não vê a hora de me ter fora do Palmeiras, mas para isso acontecer, ele vai ter que esperar até o fim do ano que vem. Só para deixar claro, se o presidente do Flamengo continuar fazendo insinuações e acusações falsas contra mim, eu, Leila Pereira, vou acioná-lo judicialmente para que ele prove o que está falando. Não aceito que ele siga me envolvendo em assuntos com os quais não tenho qualquer relação. Uso o espaço para comentário para dizer o que você pensa de mais essa treta entre os presidentes de Flamengo e Palmeiras. Quem tem razão? E numa eventual briga judicial, quem se dá melhor? Tô curioso para saber a sua opinião, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E Robert Lewandowski é o jogador que BAP disse na semana passada que o Flamengo tentou contratar recentemente. A resposta é não. Bora explicar de trás para frente ou de forma cronológica essa história para que você possa entender. BAP, presidente do Fla, concedeu uma entrevista ao Charla Podcast na semana passada e na oportunidade ele assegurou que o Flamengo havia tentado um jogador interessantíssimo há mais ou menos 40 dias. A partir daí começaram uma série de especulações, incluindo o nome de Robert Lewandowski, polonês de 37 anos de idade, que está de saída do Barcelona. Por que eu posso cravar que não é o Leva? Antes de gravar esse vídeo eu entrei em contato com uma pessoa do futebol do Flamengo e essa pessoa assegurou que não haveria a menor chance de o Lewandowski ser contratado. Ela explicou que o salário do polonês no Barcelona era de 20 milhões e 800 mil euros por temporada. A gente está falando de cerca de 10 milhões de reais por mês. Tá? Importante registrar ainda que o Leva tem ofertas para manter seus vencimentos na Arábia Saudita e na Major League Soccer. Tem outro ponto importante. O jogador que o BAP fez referência, de que foi feita uma tentativa de sua contratação coisa de 40 dias atrás, é um meio-campista, algo que nada tem a ver com Robert Lewandowski. Para completar de vez e fechar o noticiário rubro-negro, Leonardo Jardim tem insistido muito na chegada de um atleta para vestir a 10, para jogar ao lado do Arrascaeta ou até em substituição ao meio uruguai. Hoje, a prioridade no Fla é encontrar esse jogador, algo que não tem a ver
com o Lewandowski. Fala, minha família, beleza? Chegamos aqui com aquele giro de notícias exclusivos e atualizados do Mengão do Flamengo, o maior clube do Brasil. Então, desde já, peço humildemente seu like, não esqueça de deixar o like aí pra gente, fortalece o nosso trabalho, deixando a sua opinião, muito importante pra gente. A gente vai encerrando nossa edição do nosso vídeo por aqui. Muito obrigado a todos, uma ótima terça-feira e até lá. Valeu, que essa terça-feira tá agitada demais, dia 16 de junho. Tchau, fui.